Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Depois de 20 anos na Justiça, um imbróglio foi resolvido em um assunto ligado à região do Distrito Industrial de Campinas, o DIC 1. A empresa Coperstil ganhou uma ação de uso capião contra a prefeitura da cidade e recebe escrituras de lotes que comprou e pagou em 1976. Para a gente entender um pouco mais desse imbróglio, como tudo começou e como foi essa disputa judicial de 2 décadas, nosso convidado é o advogado Leandro Garcia de Lima. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Explica um pouco para a gente como teve início essa história toda lá nos anos 70 e como houve também o imbróglio judicial a partir de 2003. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agradeço à Rádio Bandeirantes por divulgar uma pauta tão importante para o município de Campinas, em especial ao Distrito Industrial de Campinas. Acontece que a Prefeitura Municipal de Campinas, em 1974, ela resolveu implementar o Distrito Industrial. O Distrito Industrial fica entre a rodovia Bandeirantes e o Aeroporto Internacional de Viracopos. Então, em 1974, a Prefeitura ela desapropriou diversos lotes e ela compromissou a venda para diversas empresas para que se instalassem naquela área e que gerasse rendas e gerasse empregos para o município de Campinas, né? Acontece que isso aconteceu em 1974 e a prefeitura, infelizmente, ela não resolveu o problema das empresas que ali se instalaram, porque a prefeitura, nas ações de desapropriação, isso perdurou por muitos anos. E depois, na medida que a prefeitura ia conseguindo regularizar a situação dos lotes, ela não conseguia transferir esses lotes para as empresas que tinham adquirido. Por quê? Porque a prefeitura não tinha CND, Certidão Negativa de Débito. Então, as empresas que se instalaram no Distrito Industrial desde 1974, elas tinham só a posse do imóvel. Como tem até hoje diversas empresas, com exceção da Coperstil Bimetálicos. Então, as empresas tinham a posse, mas não tinha a propriedade. Então, nosso cliente, a Coperstil Bimetálicos, na pessoa do senhor Vincenzo Expedicato, nos contratou no ano de 2005 para pensar numa solução jurídica, no caso da empresa dele, porque ele não poderia, sem a propriedade do imóvel, ele não poderia levantar recursos, financiamentos, colocar o imóvel em alguma negociação, porque ele sempre teve a posse, mas nunca teve a propriedade. Então, foi em 2003 que nós idealizamos, na pessoa do advogado e ex-juiz aposentado Edson Blandes, que hoje já é falecido, ele desenvolveu a tese do uso capião, no sentido de que a prefeitura, quando ela desapropriou a área, ela tirou o caráter público daqueles bens imóveis e destinou para a iniciativa privada. E assim ela perdeu o caráter de que não é possível usucapi bem público. Então, desde 2003, conseguimos fazer o levantamento de toda a área que precisava ser regularizada da Coperstil. Ingressamos com 28 ações de uso capião para regularizar todas as ações, todo o imóvel. E assim o Poder Judiciário foi sedimentando um entendimento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de que era possível, sim, usucapi aquela propriedade do Distrito Industrial, porque na medida que a Prefeitura retirou esse caráter de bem público e destinou para a iniciativa privada, era uma forma, ou seja, era a única forma de se regularizar a propriedade no Distrito Industrial, porque a Prefeitura não transmitia esses bens para
para os compromissários compradores, para as empresas do distrito industrial, porque não tinha CND. E assim foi sedimentando essa tese no Tribunal de Justiça, até que essas ações foram julgadas procedentes no Poder Judiciário, e assim a Copercil Bimetálicos conseguiu ganhar todas as ações de uso campeão e agora unificar toda a sua área. Infelizmente, não é essa a realidade do distrito industrial com as outras empresas. Isso é uma síntese de tudo que aconteceu. Tiago Prudente, conosco, o doutor Leandro Garcia de Lima, falando sobre o imbróglio jurídico no DIC 1 envolvendo a empresa Copercil e a Prefeitura de Campinas, que tem agora um parecer final da Justiça. Doutor Leandro, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, é uma decisão referente a uma empresa só, mas abre uma jurisprudência para que as outras empresas sigam o mesmo caminho aqui naquela região, ou até mesmo para que a Prefeitura inicia a regularização dessa área, e com essa regularização, muda alguma coisa na vida prática dessas empresas? Ela destrava algumas questões que elas enfrentavam problemas por não ter a regularização dessa área? Como é que funciona isso? Sim, claro, com esses julgados que a Copercil se beneficiou por conta delas, isso abre campo para as outras empresas seguirem o mesmo caminho, utilizando desses julgados do Tribunal de Justiça, entendeu? Contando também que se tivesse um auxílio, uma ajuda da Prefeitura Municipal de Campinas, de não resistir a essas ações, de ajudar o empresariado que tem a posse e não tem a propriedade, isso vai ajudar muito, se tiver a colaboração do município. Mas com esse caminho que a Copercil capitaneou, liderou e teve esse seu benefício, isso ajuda as outras empresas. E é claro que você ter a propriedade do seu imóvel, o empresário vai poder levantar financiamentos, vai poder girar a sua empresa com mais tranquilidade. Imagina, você tem a sua casa própria, mas você não tem a propriedade dela, você só tem a posse, você só tem um compromisso de compra e venda. Imagina quantas empresas que estão lá e não precisavam levantar recursos e dar algum bem em garantia, e não pode dar o seu próprio imóvel em garantia para poder tocar a sua empresa, pagar tributos, pagar funcionários, pagar fornecedores. Isso é uma forma da empresa girar no seu dia a dia. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o doutor Leandro Garcia de Lima, advogado, falando sobre o fim da batalha judicial por um terreno, uma área que desde 1976 pertence à empresa Copercil e que nos últimos 20 anos foi motivo de uma disputa judicial com a Prefeitura de Campinas. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado à Rádio Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 43 minutos.